boa tarde. Nós vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 6º da Constituição, tá? Da Constituição brasileira, ok? Então, gente, para quem ainda não está na sala do PAS, vocês estão vendo aqui, né, a sala do PAS? Ótimo. Então tá. Então, para quem ainda não entrou, gente, por favor, façam o possível para vocês conseguirem acessar o e-mail do estudante, tá? Para que vocês possam entrar nas aulas. Isso, daqui a pouco, sabe, vai acabar sendo obrigatório. Então, hoje, né, a gente está fazendo isso de forma voluntária, tem muitos alunos que estão entrando, tem muitos alunos que ainda não conseguiram. Quem não conseguiu, depois fala com a gente, para que a gente possa ajudar vocês, tá? Por que vai cair tantas leis no PAS? Vamos lá, a gente vai aprender por que a gente tem que estudar tantas leis, tá? Mas, de qualquer maneira, eles não querem que a gente decore as leis, tá? Não é para a gente decorar, eu preciso decorar, por exemplo, os direitos humanos. Gente, eu preciso que vocês... Vamos lá, desativem o som de vocês, gente, lembrando, senão atrapalha a aula. Os direitos humanos têm 30 artigos, tá? O UNB não quer que vocês decorem os 30 artigos, mas quer que vocês entendam o que são esses artigos, o que são esses direitos, tá? Então, vamos lá. Como eu falei aqui, né, a gente tem... eu coloquei o material aqui de vocês, né? E aqui ele já começa falando o seguinte, vou colocar aqui. O texto da Constituição Federal, capítulo 2, Direitos Fundamentais, artigo 6º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Lei Maria da Penha podem ser pensados em conexão com os temas problematizados até aqui, como noções de cidadania, direitos individuais, direitos sociais, entre outros. Tá? Então, eles não querem que vocês decorem todos os artigos da Lei Maria da Penha, dos direitos humanos e da Constituição, mas eles querem que vocês tenham noção do que é cidadania, do que são direitos individuais, do que são direitos sociais, entre outras coisas, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a página do Politize, tudo isso, todo esse material que eu estou usando, gente, está lá na página, tá? Então, por exemplo, aqui, o que são direitos humanos? Quem já ouviu falar em direitos humanos? Imagino que muitos de vocês, se não todos, tá? Só que, infelizmente, muitas vezes nós aprendemos da pior maneira possível. Nós aprendemos errado, tá? E muitas pessoas acreditam que os direitos humanos têm a ver com isso é coisa de bandido, isso é coisa para o preso. Quem já ouviu falar? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar coisas parecidas, tá? E é um grande erro. Então, falar em direitos humanos é falar dos direitos de todos os seres humanos. De todos os seres humanos. Se você é ser humano, você tem direitos, tá? Então, vamos lá. Os direitos humanos são uma importante ferramenta de proteção a qualquer cidadão do mundo. Ainda assim, existem diversos casos de desrespeito a esses direitos, colocando pessoas em situação de abuso, intolerância, discriminação e opressão. Então, direitos humanos, digamos, o mais básico para a gente entender, são os direitos à vida de todos os seres humanos. Tá? Então, vamos lá. Poxa, mas parece tão simples e por que ao mesmo tempo parece tão complicado, né? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a definição de direitos humanos? Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo. Como assim direitos naturais? Todo e qualquer indivíduo já tem esse direito desde o momento em que ele nasce, tá? E devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, etnia,
gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Então, a ideia dos direitos humanos é que eles valem para todos os seres humanos, independente se é homem, mulher, se nasceu no Brasil, se nasceu na China, né, se é católico, se é muçulmano, independente de qualquer coisa, né, os direitos humanos devem ser para todos os seres humanos de todos os lugares da Terra, tá? São exemplos de direitos humanos: direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. Quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Tá, então, nós temos esses direitos no nosso país? Sim, através da nossa Constituição, tá? E aí a gente depois vai falar sobre os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição de 1988, que foi o último ano, né, foi a última vez que nós tivemos uma Constituição, e essa Constituição é válida até hoje, tá? Então, como surgiram os direitos humanos? Os direitos humanos são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948, antes disso, princípios de garantia e proteção aos direitos básicos do indivíduo já apareciam em algumas situações ao longo da história. Gente, eu não estou vendo vocês, tá tudo bem? Sim. Ok. Tá, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente, quando fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? A gente pensa em fim da Segunda Guerra Mundial, né? E essa declaração foi assinada em 1948. 1948 para 2020. Essa declaração já tem quantos anos? Vamos lá, galera de matemática. Vai fazer 72 anos, tá? Então, são 70 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que valem até os dias de hoje. Só que se a gente for lá na história, né, a gente vai ver que falar de direitos não é uma coisa tão atual, né? Então, a primeira forma de declaração dos direitos humanos na história é atribuída ao cilindro de Ciro, uma peça de argila contendo os princípios de Ciro, que foi um rei na antiga Pérsia. Tá? Isso, gente, foi em 539 a.C., tá? Então, há mais de 2.000 anos atrás. Tá? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ao conquistar a cidade da Babilônia, em 539 a.C., Ciro libertou todos os escravos da cidade, declarou que as pessoas teriam liberdade religiosa e estabeleceu a igualdade racial. Tá? Isso 539 a.C., há mais de 2.000 anos atrás. Tá? A ideia espalhou-se rapidamente para outros lugares. Com o tempo, surgiram outros importantes documentos de afirmação dos direitos individuais, como a Petição de Direito, um documento elaborado pelo Parlamento inglês em 1628. Então, olha só, todo o tempo, né, de Ciro até a elaboração da Petição de Direito na Inglaterra, em 1628. Né? Porque a gente sabe que em muitos momentos da história, né, muitos governantes eram maus, não respeitavam a vida humana, né? Se vocês estudarem história, vocês vão ver que não somente por conta de guerras, né, mas também por conta das guerras, os seres humanos sempre se mataram, né? E aí outros seres humanos se juntaram e falaram: peraí, a gente tem que se proteger, porque senão eu não gosto de um, vou sair e mato, né? Acontece alguma coisa, eu vou lá e mato.
Então, não é por aí. A gente tem que se proteger enquanto seres humanos, tá? Então, bom, a gente fala aí da petição de direitos na Inglaterra, né? Que era uma petição que buscava delimitar, né, aquilo que o monarca poderia fazer com um governado, tá? Vocês também entendem que já houve momentos na história em que os monarcas, eles tomavam as decisões daquilo que eles iam fazer, né? Eles eram o Estado, então eles faziam as leis e eles poderiam mandar matar, né? Mandar, eu quero casar com fulana. Aí eles iam lá e se casavam, né? Sem a vontade da pessoa. Então, assim, os direitos humanos sempre foram pensados, né, para delimitar as violações, né, da vida de outras pessoas, tá? Então, no caso, você tem aí a petição de direito, que fala vamos lá, a petição baseou-se em cartas e estatutos anteriores e tinha como principal objetivo limitar decisões do monarca sem autorização do parlamento. E quando a gente fala em parlamento, a gente fala de um conjunto de pessoas que representam o povo, tá? Bom, aí, em 1776, foi deflagrado o processo de independência dos Estados Unidos, né? Contexto em que foi publicada uma declaração que acentuava os direitos individuais, direito à vida, liberdade, à busca pela felicidade, e o direito de revolução. Essas ideias não foram amplamente apoiadas pelos cidadãos, não só foram amplamente apoiadas pelos cidadãos estadunidenses, como influenciaram outros fenômenos similares no mundo, em particular a Revolução Francesa. Então, numa prova, tá, eles sempre vão falar sobre os direitos humanos e eles provavelmente podem, né, fazer referência à independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, tá? O que é correto, ok? Bom, então, os marcantes acontecimentos da Revolução Francesa resultaram na elaboração de um histórico documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? E realmente esses direitos, eles eram muito bons para os homens, e as mulheres ficaram de fora, tá? Então, bom, nele foi garantido, sobretudo, que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Esses documentos são considerados importantes precursores, escritos para muitos dos documentos de direitos humanos atuais, entre eles a Declaração Universal de 1948, que é sobre ele que a gente vai falar, tá? Bom, eu quero passar um videozinho. Vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Ok. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Peraí, deixa eu começar de novo. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos. Professora, não tá aparecendo o vídeo. Ah, não. Era isso que eu ia falar agora. Puxa vida, gente, magoei. Ontem apareceu, agora não tá querendo aparecer. Bom, então faz o seguinte. Ele é um vídeo bem curtinho, eu vou tentar diminuir aqui o tamanho dele. Se não aparecer, só ouçam, dá para ouvir e o áudio também é interessante. Tá? Então, eu vou começar novamente, e aí eu peço para vocês atenção em dobro. Se não der para vocês verem, pelo menos para vocês ouvirem, tá? Qualquer coisa, a senhora manda o link no grupo, professor, pra gente ver o vídeo depois. Ok. Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados,
Sim, nós temos. Ah, peraí, gente. Acho que eu entendi. Tem um papel. A tela tem uma apresentação, né? Eu tenho que trocar. Sim. Peraí, eu tenho que trocar essa apresentação. Colocar a tela inteira fica mais fácil. Agora tá aparecendo? Não. Ainda não. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres. Crianças e Agora? Não, só dá Não. pra ouvir. Tá na sala do Paz. índios e negros. Orientais. Ah, não, gente. Tá fixo na sala do Paz. Vê se tá em algum navegador específico ou se tá em Então, alguma guia. é justamente isso que eu tô querendo. Peraí. Peraí, eu vou parar a apresentação e eu começo novamente. Gente, a gente está aprendendo aqui, a gente ainda está apanhando, né? Mas, vamos lá. Agora ele vai, mas de qualquer maneira eu quero saber como que a gente faz isso sem eu ter que sair e voltar. Agora tá Você já pensou aparecendo? sobre o que todas Agora essas foi. pessoas têm em comum? Ah, agora já foi. Então vamos lá. Homens e mulheres. Crianças e idosos. Homossexuais e heterossexuais. Índios e negros. Orientais e brancos. Pedestres e ciclistas. Jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Ok, agora foi. Ups.
Foi. Joia. Então, peraí. Como é que eu paro aqui agora? Vamos lá. Então... eu acabei saindo aqui da apresentação. Bom, e aí, o que vocês acharam? Eu queria que alguém comentasse sobre o vídeo, sobre aquilo que foi falado anteriormente. Muito do que ele fala conheciam? atualmente não é realidade, né? Não é exercido em muitos lugares. Dê um exemplo, Felipe. Por exemplo, no Brasil, né? Muita gente não está tendo o saneamento básico que merecia. Tem muita gente que não está podendo, nesse tempo de crise, manter a quarentena por causa da falta de competência do governo. Então, muitos lugares não têm nem acesso ao básico. Exatamente. Muito bem. E aí a gente vai depois entrar em um conceito muito importante, né, que vocês vão ver no terceiro ano, mas que a gente já pode falar um pouco agora, que é o conceito de Estado, né? E quando a gente fala em Estado, a gente está falando não só do governo, mas de todo um conjunto, né? Do governo, do povo, de todas as instituições que fazem o Brasil ser, né, o Brasil. Então, quando a gente paga os nossos impostos, né, a gente tem o direito a decidir o que nós queremos fazer. Queremos alimentar todas as pessoas, né? Queremos que todas as pessoas que morem no Brasil tenham um mínimo de dignidade para viver, né? Tenha saneamento básico, tenha uma casa decente, tenham comida. Então, o dinheiro de todos, ele tem que voltar a todos, né? Quem administra esse dinheiro é o governo. Então, assim, o governo não é o dono do dinheiro. Ele administra, né, através dos governantes que nós elegemos. A gente sabe que é tudo muito bonito na teoria, né? E que na prática nem sempre é assim. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem condições de lutar pelos nossos direitos e pelos direitos de outras pessoas, né? Quem mais gostaria de comentar alguma coisa? Alguém mais? Alguém mais? Não? Então, vamos lá. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok. Entrou aqui na tela do politize.com.br? Sim. Joia. Bom, então vamos lá falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Segunda Guerra Mundial, todos vocês já devem ter estudado, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, e essas guerras, né, do século XX, elas foram guerras que destruíram muito a humanidade, né? Destruíram casas, destruíram prédios, destruíram cidades, mataram milhões de seres humanos, né? E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, surge a Organização das Nações Unidas, e a própria palavra já diz, né, a Organização das Nações Unidas, as nações se reuniram para falar, peraí, temos que lutar pelo direito à vida, porque senão a humanidade vai acabar, né? Então, a Segunda Guerra Mundial resultou na perda de um grande número de pessoas, sobretudo com as muitas violações a direitos individuais cometidos por governos fascistas durante o período. Logo após o fim do conflito, formou-se a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do mundo. Além disso, foi criada uma comissão liderada por Eleanor Roosevelt. Vocês devem ter estudado sobre Roosevelt, que foi um importante presidente americano, né? Com o propósito de criar um documento onde seriam escritos os direitos que toda pessoa no mundo deveria ter. Esse documento é a Declaração Universal, formada por 30 artigos que tratam dos direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Aí essa palavrinha, né, direitos inalienáveis, é um direito que ninguém pode tirar de mim.
né? Entre os diversos direitos garantidos pela Declaração Universal estão o direito a não ser escravizado, de ser tratado com igualdade perante as leis, direito à livre expressão política e religiosa, a liberdade de pensamento, de participação política, direito ao lazer, à educação, à cultura e o trabalho livre e remunerado também são garantidos como direitos fundamentais. Hoje, a Declaração Universal é assinada pelos 192 países que compõem as Nações Unidas, e ainda que não tenha força de lei, o documento serve como base para constituições e tratados internacionais, tá? Então, assim, como o Felipe falou, bacana, mas parece que muitos desses direitos, né, não estão garantidos, apesar de estarem na nossa Constituição, tá? Bom, vamos lá. Como esses direitos são garantidos? As normas de direitos humanos são organizadas por cada país por meio de negociação com... Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. As normas de direitos humanos são organizadas por cada país por meio de negociação com organizações como a ONU e em encontros e conferências internacionais. Vários países ainda firmam compromisso em garantir os direitos humanos em tratados das Nações Unidas, sobre as mais diversas áreas, como direitos econômicos, discriminação racial, direitos da criança, entre outros. Para cada um desses tratados, existe um comitê de peritos que avalia como as nações participantes estão cumprindo as obrigações que assumiram ao se comprometer com o tratado. Além disso, outros órgãos da ONU, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos e o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, constantemente se pronunciam sobre casos de violações desses direitos em todo o mundo. Outros instrumentos para a garantia desses direitos são as operações de manutenção da paz, realizada pela ONU, e que fiscalizam o cumprimento dos direitos humanos em diversas partes do mundo. Além disso, já existem 3 tribunais de direitos humanos, um localizado na Europa, um na África e um no continente americano. A nível nacional, cada país é responsável por garantir os direitos humanos dentro de seu território. Mas, na fiscalização destes direitos, atuam também instituições de direitos humanos, organizações profissionais, instituições acadêmicas, grupos religiosos, organizações não governamentais, entre outros. Tá? E aí, aqui, para finalizar, na prática, os direitos humanos ainda são um desafio. Embora existam diversos documentos e instrumentos para garantir os direitos humanos, na prática, ainda há uma grande dificuldade em tirar esse plano do papel. Segundo o doutor em filosofia do direito, Bernardo Guerra, o desafio para a eficácia dos direitos humanos está relacionado principalmente à falta de vontade política, muitas vezes sob a justificativa dos altos custos dos investimentos sociais. Ainda hoje, os direitos humanos são desrespeitados em todas as regiões do mundo. Um caso bastante notável é o da Síria, que após anos de guerra civil, enfrenta uma grande crise de refugiados, metade deles crianças sem acesso à educação, sem documentos e que muitas vezes são os responsáveis pelo sustento da família. Agora que você já sabe o que são os direitos humanos, que tal entender como foi a evolução desses direitos no Brasil? Ok, então vamos lá. Mais comentários. Eu quero mais comentários. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Vamos lá. Então, a gente percebe que não é só no Brasil, né, que esses direitos não são cumpridos, mas em muitas partes do mundo, né? O que mais que vocês gostariam de comentar? Quero ouvir vocês. Professora, eu quero Sim, saber... Beatriz. Eu quero saber, tipo, no vídeo estava falando sobre a liberdade. Agora que está obrigando todo mundo a usar máscara, eu acho correto. Mas essas pessoas que estão sendo impedidas de entrar em algum estabelecimento, os direitos humanos não teria como proteger elas? Ou elas estão também sendo erradas até com os direitos humanos? Tipo, os direitos humanos têm como proteger elas? Só um detalhe.
Eu acho que o certo seria o governo, tipo assim, ele tá obrigando as pessoas a andar de máscara na rua, vamos supor isso. Quem não andar de máscara vai tomar uma multa de R$ 2.000, vamos supor. Sim. O certo seria ele fornecer as máscaras. Ele forneceria as máscaras, aí sim ele poderia cobrar. Ele tá fornecendo algumas. Só que o povo começou a jogar um áudio aí falando que a máscara veio com o vírus, que o povo é louco. Ah, meu Deus do céu. Tá, aí vocês vão pensar o seguinte, gente. A gente tem que pensar que governar um país não é uma coisa fácil, né? Então, a gente tem vários direitos, né? Sabe que em determinados momentos, alguns direitos, eles têm que sobrepor a outros. Então, se eu tenho que garantir a vida das pessoas neste momento de coronavírus, como é que eu faço, né? Todo mundo está falando, o mundo inteiro, né? A Organização Mundial da Saúde está falando que a maneira mais eficaz, né, das pessoas não serem contaminadas por esse vírus que está matando a todos, né? Enfim, a todos não, né? Mas que está matando muita gente. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse momento, eu, como Estado, eu tenho que garantir a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, a Beatriz falou, eles estão fornecendo em muitos lugares, né, eles fornecem as máscaras, e tem gente que não quer usar. Aí você fala, mas eu não quero, eu tenho a liberdade de não usar. Não, mas espera aí, a sua liberdade de não querer usar, ela não pode estar à frente, né, da vida de outras pessoas. É complexo isso, né? Por mais que você fale assim, mas eu tenho liberdade de sair de casa, porque os direitos humanos me garantem, né, a liberdade de ir e vir, eu posso fazer o que eu quiser. Não, mas espera aí, mas a gente está passando por um momento de pandemia, a gente está passando por um momento, né, onde a vida de outras pessoas está sendo afetada. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que garantir primeiro a vida das pessoas. Sim, sim. Aí tem umas pessoas que estão falando que isso seria uma militância, o militar entrando no poder. Eu acho que não, acho que em determinado ponto, realmente o governo tem que agir. Sim, o governo tem que agir para garantir a vida das pessoas. É isso, só, minha dúvida. Porque aí você tem que pensar, Beatriz, faz de conta que, vamos lá, você é mãe e você tem 4 filhos, né? E aí, assim, você, enquanto mais velha, enquanto a mãe dessas crianças, né? Você sabe que você tem que fazer determinadas coisas para garantir a vida, né, dos seus filhos. Então, você tem que ter autoridade. É claro que essa autoridade ela não pode ser confundida com um autoritarismo, né? Até mesmo por exemplo, eu discuto muito em sala de aula com os meus alunos, né? Essa relação de poder, né, entre pais e filhos. A gente sabe que os pais têm poder sobre os filhos, né? Tem até mesmo o poder e tem a obrigação de educar os filhos. Mas o pai ou a mãe, em nome da educação, ele pode torturar o seu filho? Não. No ano passado, não lembro agora se foi no ano passado ou no ano retrasado, eu vi um vídeo de um pai que pendurou o seu filho de cabeça para baixo, numa corda mesmo, né? E ficava batendo nele com um pau, com algum instrumento de tortura mesmo, né? Porque estava castigando o seu filho. Então, assim, peraí, né? Será que, se o ser humano ele entender que todos nós temos o direito à vida e o direito à dignidade, né? Tem coisas que nem como pai, como mãe eu posso fazer. É muito complexo, sabe? E no fundo, a gente vive numa sociedade ainda tão com leis tão rígidas que a gente acha que usar da violência é algo comum, quando não deveria ser, né? Se todos entendessem que os direitos são para todos e que todos nós devemos nos proteger, se todos fizessem isso, as coisas seriam mais fáceis, né? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu preciso ir ao mercado. E aí eu vou ao mercado toda protegida. Eu vou de máscara,
sei lá, eu lavo minhas mãos com álcool em gel, e aí, de repente, uma pessoa que está contaminada, digamos assim, eu estou contaminada, eu sei, mas eu não vou contar para ninguém. E eu vou sair por aí, eu vou fazer tudo que eu quiser sem máscara, e vou contaminar todo mundo. É justo isso? De forma alguma, professor. Pois é, mas ela pode falar, mas eu tenho direito de liberdade, porque é um direito humano. Sim, é um direito humano, mas, né, o teu direito está ferindo a vida de outros. Então, a gente precisa colocar o direito à vida acima de todos, né? Bom, vamos lá, a gente ainda tem mais 10 minutos. A gente tem um convidado aqui que eu gostaria que se manifestasse. Não sei se ele ainda está aqui, o professor Aurélio, professor de filosofia. Olá. Olá, professor. Eu estou pesquisando aqui no meu computador algumas ações ou algum conteúdo que eu tinha estudado um tempo atrás sobre direitos humanos, para estar exemplificando um pouco com os alunos que são presentes aí na aula. Mas, de fato, como foi apresentado aí pelo vídeo, pela sua exposição, pelo conteúdo que é abordado já diretamente pelo PAIS, a importância de falar de direitos humanos, nesses dias atuais, ela refere-se a várias situações. A questão da pandemia é uma delas, que foi apontado por uma das alunas ali. Será que eu tenho o direito a restringir a liberdade de escolha do indivíduo em ir e vir? Que é a questão que está sendo colocada agora, com a questão dos decretos dos governadores dos nossos estados, né? No caso do Brasil. Mas aí é apontado, bom, nós estamos lutando com um inimigo que é invisível e que a única discussão apresentada pela ciência e pela medicina é que a gente precisa evitar aglomerações. E quando for sair, utilizar de máscara e outras formas, como, por exemplo, ficar uma distância de pelo menos 2 metros ou 1 metro, para que as pessoas tenham mais cuidado. Eu vejo que a gente está num dilema, porque nós saímos de algo que era comum, o contato, né, com o outro, e agora a gente está vivenciando um processo de isolamento, que é até meio contraditório, porque eu já debati com os alunos em sala de aula, que o celular fez esse processo para a gente, né? A gente não gostava de conversar com o outro pessoalmente, mas gostava de conversar via aplicativos de redes sociais. E agora a gente está sentindo falta do conversar com o outro. É bem engraçado. Esse contato com o outro que eu acho que agora está sendo motivado. Hoje pela manhã eu não consegui ver na rua, mas eu ouvi um caminhão passando aqui em Taguatinga, fazendo um protesto para que o comércio voltasse a abrir. Então, assim, chamando a população para entrar na rua, para fazer com que o governador retomasse a economia, porque as pessoas vão morrer de fome por causa da questão da economia. Então, a gente está num dilema hoje, no Brasil, e aí esse dilema a gente precisa refletir sobre essa problemática. Por exemplo, a gente tem um pensamento econômico e um pensamento pautado pela vida e pela saúde. O que é que tem mais valor? E aí a gente precisa refletir sobre isso. Será que o valor da vida é menor que o valor da economia? O que é possível recuperar sem perder tanto? Eu acredito que se eu perder um filho ou a minha vida, eu não consiga ser recuperado depois. Então, provavelmente, a vida ainda tem um valor maior que a economia. A gente sabe que tem pessoas que não têm condições, não estão tendo acesso às políticas que o Estado está propondo, como o benefício de R$600, mas a gente precisa ver uma situação ou possibilitar a essas pessoas que elas tenham pelo menos dignidade no sentido de alimento, né? Ter um alimento. Então, a gente está num problema muito sério, e aí quando a gente fala de direitos humanos nessa conjuntura, é um desafio, porque foi
criado nesses últimos anos, aí eu já coloco desde 2013, com os primeiros movimentos que aconteceram no Brasil. Eu lembro que eu estava em sala de aula e alguns alunos falaram: professor, eu fui lá na Esplanada protestar contra o aumento da passagem, por melhoria da educação, melhoria da saúde pública, isso em 2013. E aí nós estávamos num período que ia ter um grande evento no Brasil, que era a Copa das Confederações, e no ano seguinte, a Copa do Mundo no Brasil, né? Então, o Estado estava investindo em estádios e não estava investindo em educação, melhoria da educação, e nem em melhoria da saúde. E aí houve uma mobilização da juventude. Aquele primeiro protesto, ele era um protesto basicamente pautado pela juventude mesmo, jovens que estavam com desgostos. E nesse período já começou a aparecer estudos sobre um grupo de jovens que estavam crescendo, que eram aqueles chamados nenéns. São jovens que não estavam estudando e nem estavam trabalhando. Neném. Então, eles estavam fora de vários espaços sociais, ou eles não estavam sendo incluídos. Uhum. Essa discussão começou nesse período, que começou a ampliar. E aí criou-se novos grupos, e isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários lugares do mundo, né? Grupos de jovens pautados por alguns ideais. Então, por exemplo, nasceu aí o MBL, que é um movimento chamado Brasil Livre, que tem uma perspectiva mais econômica e liberal de trabalho, e nesse mesmo momento tinha um outro movimento chamado MPL, que tem uma perspectiva mais social, de inclusão de pessoas, onde o Estado precisaria fazer presente em vários espaços, por exemplo, no transporte público, ou seja, o movimento Passe Livre, que é diferente do movimento Brasil Livre, ele tinha um foco, que era fazer com que, já que o transporte público é do povo, então que ele seja gratuito. Então, a proposta do movimento Passe Livre tinha um ideal, mas só que ele sempre foi questionado: quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar isso? Mas a gente já paga vários tipos de impostos. Eu acreditaria que, da mesma forma que o hospital público te atende e não te cobra, o transporte público poderia fazer isso. E provavelmente ia resolver problemas na nossa cidade, como, por exemplo, o trânsito, em alguns momentos. Eu acho que a gente ia adequar um pouco essa realidade. Mas, voltando a essa discussão dos direitos humanos, eu quis mostrar um pouco essa questão da história, dentro dessa micro-história nossa que nós estamos vivenciando. De 2013 para 2020, muitos desses valores que se pautavam lá nos primeiros protestos de 2013, eles meio que foram distorcidos a partir de 2018 e agora em 2020. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, eu canso de ouvir jornalistas, apresentadores de programas de televisão, apontarem para algo que eu acho que eles não conseguiram perceber da sua importância. Por exemplo, de achar que direitos humanos é um direito associado a uma pessoa que cometeu um crime. E, de fato, isso não tem nada a ver. Aconteceu agora recentemente, e aí é interessante eles perceberem que isso tem a ver com direitos humanos. 2 jornalistas foram espancados, né, violentados, em frente ao Palácio do Alvorada, num protesto que estavam apenas observando para ver o que ia dar, né? E aí o movimento lá que apoia o presidente da República, eles não gostaram dos jornalistas e violentaram eles. Ou seja, então, nesse caso, os direitos humanos só para um grupo social, a ideia de direitos humanos pressupõe a liberdade. Então, a liberdade de expressão é uma delas. E eles questionaram isso, que eles tiraram a liberdade de expressão deles, de ouvir e fazer um julgamento sobre aquele movimento. Então, assim, eu acho importante a ideia dos direitos humanos. Eu acho que a gente teria que estudar os direitos humanos como se fosse, o pessoal usa nas igrejas, né, a Bíblia, né, os direitos humanos teria que ser um documento que a gente pudesse refletir e debater em vários espaços sociais, só que a gente lembra dele só em momentos assim, como, por exemplo, o PAS, que é uma prova que precisa fazer para passar na UNB. E a gente se quer que esse documento foi criado em outra situação, onde as pessoas
precisavam se reunir, como você bem falou, professora, e falar sobre, olha, o que a gente vai preservar para que a gente tenha pelo menos um mínimo de diálogo entre as nações. Eu entendo dessa forma. Na verdade, a gente ainda tem muita coisa a aprender sobre os direitos humanos, e acho que a principal é realmente perceber que a quem interessa essa distorção, né? Quando a gente vê apresentadores falando mal dos direitos humanos como se fosse algo ruim, né? Sendo que não é isso. E eles não fazem... tem alguém por trás que tem essa intenção, né, de tirar o nosso foco, de fazer com que as pessoas mais humildes, que não têm acesso à educação, acreditem, né, direitos humanos é ruim, eu sou contra os direitos humanos. Aí se pensa assim, gente, como é que um ser humano fala que é contra os direitos humanos, se é um direito que também é para ela, né? E é isso que a gente está vendo, né? Então, assim, essa aula aqui realmente foi muito básica, ainda tem muita coisa que a gente precisa entender, e eu acabei nem entrando na questão da Constituição, né, porque aí é importante a gente entender o que foi a Constituição, o que é a Constituição do nosso país, e que é esse instrumento que garante realmente os nossos direitos, né? E aí a gente vai tentar marcar aí para uma próxima aula. A gente vai falar também sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, talvez a gente possa falar sobre Lei Maria da Penha e Constituição também, né? Mas são realmente muito importantes. Todas essas leis são muito importantes para a nossa vida. Então, como a aluna perguntou no início, né, professora, para que a UNB quer me cobrar leis? Não, ela não quer que você decore as leis. Ela quer que você entenda que essas leis são importantes para um bom funcionamento da sociedade, né? Garantir direitos a todos e todas, né? Por exemplo, uma coisa básica, se eu, mulher, eu exerço uma mesma função que uma outra pessoa, um homem, né? Vamos colocar aqui, eu, professora Regina, e o professor Aurélio, a gente faz o mesmo trabalho. Seria justo que ele recebesse a mais pelo fato dele ser homem? Eu acredito. Não, né? Não. Mas, muitas empresas particulares, isso acontece. Em muitos lugares no mundo, isso acontece. Homens e mulheres exercem a mesma função, exercem o mesmo trabalho, e o homem recebe mais. Então, assim, sabe, faz parte dos direitos humanos? Faz. E são coisas que a gente precisa entender, né, que é importante. Então, por isso é importante estudar, por isso é importante conhecimento, porque realmente o conhecimento nos liberta, né, dessa cegueira, né, de não entender as coisas e as coisas continuarem como estão, sendo que ela me prejudica. Então, eu preciso de conhecimento para abrir os meus olhos, né? Então, gente, hoje é só, depois a gente vai ver como a gente organiza para a gente continuar falando sobre a Constituição, tá? Vou fazer propaganda aqui da aula do professor Aurélio, aqui é o PAIS 2, tá? Mas a gente está abrindo, assim, a gente está abrindo esse momento aqui para todos os alunos que queiram aumentar os seus conhecimentos. Então, vocês estão convidados a participar das aulas do professor Aurélio, que é professor de filosofia, tá? A gente vai estar fazendo aí propaganda, como a gente fez hoje, que a gente disponibilizou o link de todas as salas, né, já falando do conteúdo. Então, para quem não conhecia, esse é o professor de filosofia do 3º ano. Tá bom? E por hoje... Obrigado pelo convite. Por hoje é só. Professor, muito obrigada por sua participação. Meninos e meninas, depois eu vou passar aquele videozinho no grupo e vou tentar colocar outros materiais para vocês lerem. Tá ok? Só para finalizar, Regina, na própria Declaração de Direitos Humanos, no artigo 29, fala sobre deveres. Então, ou seja, teve uma aluna que falou assim, eu não tenho direito à liberdade, mas a própria declaração, ela aponta deveres também para o ser humano. Então, assim, a gente tem dever e direitos na nossa sociedade. Uhum. Verdade. Um abraço, então. Então, tá jóia, gente. Obrigada pela participação.
Tchau, tchau. Até a próxima aula.